gosta de um pãozinho quentinho, um bom café da manhã? E assim, ó, gente, o estúdio tá com um cheirinho de pão quentinho. Eu já tomei, mas eu tô com fome, porque esse pão é imperdível. Você come qualquer hora quentinho, uma delícia, o cheiro é maravilhoso. E a nossa convidada é daquelas que colocam amor até no fermento. Ela é padeira, fundadora da Santo Pane e traz de volta o verdadeiro sabor do pão feito com calma e com o coração. Seja muito bem-vinda, Érica Marci. Letícia, obrigada. Primeiro eu quero agradecer. É uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história e, quem sabe, tocar outros corações que às vezes estão na mesma jornada, né? É isso aí. Eu tô aqui comendo, gente, não é sem educação não, porque é imperdível esse pão, viu? Érica, é verdade que tudo começou quando você era criança, vendo a sua mãe fazendo pão? Eu quero que você conte a sua história do começo. Da onde que surgiu essa paixão por pão? Quando criança eu sempre tive paixão pelo pão. Ficava ali em volta da minha mãe, ela fazendo a massa, aquele perfume do fermento me encantava, né? Então eu ficava ali na boca do forno esperando ela tirar o pão quente, porque eu queria ser a primeira, para até sentir aquele prazer de passar a manteiga e ver o pão derretendo, né? Aquela manteiga derretendo no pão. E esse era o meu prato preferido, ela já sabia. Eu do pão. Pão de manhã, de tarde e de noite. Sempre, sempre. Eu comia pão o dia inteiro e ainda eu como pão o dia todo. E é magra. Graças a Deus. E o pão de fermentação natural dizem que não engorda. Então, por isso que eu tô comendo ela agora, pra ver se eu fico magrinha assim. Eu já tô a semana inteira pão. Você tá muito bem, tá linda, perfeita. Mas com certeza, o pão de fermentação natural, ele traz uma saciedade muito maior do que o pão convencional que a gente tem à disposição. Porque ele é um alimento de verdade, né? Ele não tem produtos químicos ali envolvidos. Então você come ele e você sente saciado. Por isso que dizem que o pão de fermentação natural emagrece, porque você passa a comer menos, né? Não, e você come bem. Uma coisa que é bom, gente, é comer pão bem. E quando o pão é bom, aí você come o pão inteiro. Pão puro, com fio de azeite, com uma geleia, com tomate, com manteiga, ele vai com tudo. Não, até puro, quentinho, na hora que sai do forno. É verdade. Que delícia, quem não ama um pão, né? E eu quero saber, você que tá assistindo, se você gosta de pão. Porque quem não fala assim, não gosto de pão, gente, vocês não comeram esse. Se você comer, você vai falar assim, pronto, eu vou passar a amar pão. Né? É verdade. Eu acho que 99% das pessoas amam um pãozinho, né? Com certeza. A gente tem a cultura do pão, né? Isso sem contar que o pão, ele tá ligado à história da humanidade, né? Então, se pega aí os relatos de todas as civilizações, o pão tá sempre presente. E mais do que isso, ele é um símbolo muito forte nas tradições, né? Nós aí temos a oração, a prece do Pai Nosso, né? Que tem o pão. Jesus Cristo partiu o pão na última ceia. Então, o pão, ele tem uma presença forte na vida, né? Por isso que eu trato com muito respeito toda a parte do processo da produção do pão. E isso, quando a gente pega o pão, a gente já vê todo esse carinho, todo esse cuidado, todo esse amor que você tem pelo pão. E quando esquenta e você come, você fala assim, tem a Érica aqui, tem a alma da Érica, né? De tanto cuidado, de tanto carinho que você tem com isso. Mas você tem sensibilidade, não são todas as pessoas que vão sentir. Mas a maioria sim sente, porque o pão, ele tem os produtos naturais. É um pão de fermentação natural, 100% fermentação natural. E além da fermentação natural, a fermentação longa, né? Então a gente matura o pão por 14, 16 horas antes de levá-lo ao forno, né? Então, essa presença que você diz, eu acredito que vem parte da vibração, né? Das coisas que a gente emana, né? O pão tem água, então tem uma pesquisa muito bonita que eu gosto do Dr. Masaru Emoto, um cientista japonês, que ele fez um estudo lindíssimo com a água. Não sei se você conhece. Não conheço. Mas é muito bacana depois você colocar para o pessoal pesquisar. Dr. Masaru Emoto. E ele comprova que só de você tocar um recipiente com água e emanar palavras de amor, alegria, gratidão, ou mesmo colocar essa água sob uma vibração de uma música clássica ou de uma oração, os cristais ali ficam todos harmônicos, formam verdadeiros
pérolas, diamantes, é lindo, é uma coisa muito harmônica. E o contrário, se você expor essa água a vibrações de violência, de ódio, os cristais eles se rompem, eles ficam deformados. E o pão, a gente hidrata o pão com muita água, né? Então, tem que existir essa energia e essa consciência de que, ok, é minha profissão fazer o pão, mas vai além disso. Tem que ter o respeito, tem que ter essa consciência de que a nossa energia, a nossa vibração vai interferir em tudo na nossa vida, principalmente no alimento. É verdade. Né? Então a água, ela leva essa informação. Por isso que quando eu estou fazendo o pão, eu tenho levo a minha rotina muito a sério, com muito respeito. Se você faz os pães todos os dias, como que é a sua rotina? Não, as fornadas, elas acontecem às quartas e às sextas, né? Só que o trabalho começa bem antes da fornada, porque é fermentação 100% natural. Então a gente precisa de um longo período, a gente precisa do tempo. O tempo é o nosso aliado, né, na fabricação do pão de fermentação natural. Então para o pão que eu vou assar na quarta-feira, eu começo ele na segunda à noite, eu já estou fazendo o fermento. Na terça de madrugada eu já estou batendo a massa. E aí eu passo a terça toda mexendo a massa, trabalhando essa massa, para depois porcionar e no finalzinho da tarde ela vai maturar até o dia seguinte, quando a gente vai depois fazer o forneamento, né? Caramba, é um processo... É um processo longo, é bem trabalhoso. Terça de madrugada bater massa de pão, que abar mesmo. Eu começo, né? na segunda noite, né? Então, eu começo o fermento na segunda noite, porque o fermento também ele tem que estar no O processo pico. todo, então, demora o quê? 72 horas? Não, ele demora em torno, acho que, olha, umas 24 horas, de 24 a 36, dependendo do clima, né? Aí, se a gente colocar só o período que eu estou trabalhando ali na massa. Você veio de uma família cheia de mulheres, né? Sim. Que sabem servir, que sabem cuidar. O que dessas heranças você trouxe para sua massa e para sua vida? Com certeza a minha mãe foi a pessoa responsável por essa herança, né? Eu até me emociono lembrando dela, uma mulher muito dedicada à família, né? Ela sempre preparou as 4 refeições da família, ela que cuidava. E não só isso, nos finais de semana a casa enchia, porque ela tinha um fogão a lenha e a comida dela é maravilhosa. Então vinha avós, tios, tias, primos, meu pai com muitos amigos, a casa enchia. Assim, mais de 40 pessoas no final de semana. E ela passava o dia na beira do fogão cozinhando para todo mundo, com muita alegria, com muita dedicação. E eu sempre prestando atenção, né? E eu tenho certeza que a Santo Pane, ela não começou agora, 3 anos atrás. Ela começou lá, na época da minha infância, observando minha mãe, né? Que servia todo mundo com muito carinho, com muita dedicação. E hoje eu faço pão, provavelmente muitas pessoas que comem desse pão eu nunca vou conhecer pessoalmente. Mas a gente vai se conhecer através dessa energia, dessa dedicação que eu aprendi com a minha mãe lá atrás, né? Família de italianos, as avós, as bisas, todas se juntavam sempre em volta do fogão para cuidar da família, da alimentação. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim. E foi um presente, porque isso floresceu quando eu decidi mudar o foco, né, da minha vida. Sempre trabalhei em empresa com meu marido, mas aquilo já não estava reverberando, fazendo muito sentido. Eu tinha recém terminado uma formação de yoga, então a cabeça estava borbulhando, sabe? Quero fazer outra coisa, não tem sentido mais isso. E aí a pandemia. Então aquela rotina apressada de não ter tempo para nada, de cuidar da casa, marido, filho, a rotina da empresa, acabou. Aí, agora eu tenho tempo de sobra para fazer o que quiser, né? E aí eu fui voltando às origens nesse momento. Voltei a preparar os nossos alimentos, né? O alimento da família. Depois a gente foi cultivar uma horta. Aí a coisa foi florescendo. Eu comecei a fazer os pães, comecei a fazer focaccias. Foi o primeiro pão que você fez? De fermentação? É. Fermentação natural não foi no momento da pandemia. Eu fazia os pães de fermento biológico. Mas o primeiro pão de fermentação natural, eu já tinha me mudado para Minas.
né? Tava morando em Minas e a gente estava passando um período aqui em Ribeirão, eu com meu marido, e eu fiz o fermento e levei o fermento para Minas, porque lá eu sentia muita falta das padarias paulistas. Eles não têm essa tradição que nós aqui temos. Vamos falar e vamos mostrando os pãezinhos? Vamos. Pode continuar falando e vamos mostrar o pãozinho. Mostra você para essa câmera aqui, que aí eles e vai explicando do pão. Aí você quer que eu fale do pão? É. Então esse aqui é o pão rústico, ele é conhecido como sourdough ou também o pão italiano, né? E ele é 100% fermentação natural, é farinha, água e sal. É um pão que serve muito bem para veganos, vegetarianos, né? E ele tem aí a fermentação dele, a maturação dele é em média de 14 a 16 horas. Um pão que casa com tudo, né? Com doce, com salgado, é o coringa, que você tem sempre que ter em casa. E esses pães você pode congelar até 90 dias na geladeira, no freezer. É só tirar, fatiar. E é um coringa para tudo. Faz geleia, manteiga, né? puro, com tudo. E aí ele tem um desenho aí. Como que faz esse desenho aí? Ah, esse aqui é um charme, né? Você sabe, é um charme seu, é esse marca aqui, registrada. Antigamente os padeiros na Itália, as famílias na Itália, eles faziam os pães, né? Eles tinham o costume de acender aqueles fornos enormes uma vez por semana para a comunidade. Então, o que eles faziam? Para não se perder e saber qual pão era de cada família, eles assinavam, faziam um desenho, né? Como se fosse uma assinatura para saber qual família era aquele pão. Porque eles assavam tudo junto. Érica, o público tá pedindo pra gente mostrar esse desenho. Vamos mostrar. O seu desenho, porque a gente falou que, né, tem a marca registrada, mas a gente tem que mostrar. Vamos mostrar. É o desenho de um trigo, é um desenho simples, mas feito com muita intenção de levar beleza à mesa, né? Aqui, a gente tem aqui o desenho do trigo. E como que você faz com estilete? Alguns padeiros usam estilete, usam a gilete presa. Eu gosto de usar a gilete solta mesmo, eu seguro e já vou fazendo o desenho. E em qual momento que você faz esse desenho? Na hora que que o pão vai entrar para o forno. Vai entrar para o forno e você faz o desenho. Depois que ele maturou, a gente prepara ele para ir para o forno e já faço o desenho e o corte da pestana. E aí a gente tem também o brioche, né? Sim, e o brioche a gente tem várias possibilidades também, né? O brioche é sensacional. Esse já é um clássico francês, já é um pão que a gente chama na panificação de pão enriquecido, né? Porque ele já tem uma composição de ingredientes maior. Vai uma quantidade muito grande de gemas de ovos, de manteiga, leite. Então ele é um pão chamado na panificação de pão enriquecido. Um pão extremamente fofo, né? E dá para fazer um montão de criação. Não perde, né? Não. Porque tem o pão perdido, né? É verdade. Que você tá meio durinho, tá meio não sei o quê. Não perde o pão, Não você faz perde. o pão perdido com o brioche. Com certeza. Você coloca uma manteiguinha ali na frigideira, coloca o brioche, fica sensacional. Ou deixa o brioche de molho num leite açucarado, ou tempera esse leite com especiarias e deixa o brioche ali repousando um pouquinho, depois coloca ele na frigideira com manteiga, fica especial. Então vamos abrir, vamos ver esse pão. Sem contar que ele é lindo, né? E perfumado. O brioche é muito perfumado porque eu adiciono nele raspas de laranja, né? Os nossos pães não possuem nada de aditivos químicos, conservantes, corantes artificiais também não, e nem aromatizantes, é tudo natural. E o aromatizante do brioche é a raspa de laranja. Então ele é muito perfumado. Quando você coloca ele no forno, você sente o perfume da laranja. Aí ele é lindo. Que delícia. Ó, esse até eu vou mostrar, gente. Olha isso. Que fofinho. Ele é lindo, realmente lindo. E aí, assim, ó, a fatia é larga, gente. Qual que é a espessura ideal para cortar esse pão? Olha, isso varia, né? Pessoa para pessoa. Eu acho que 1,5 cm é uma boa fatia, né? Pode cortar mais largo, depende do gosto, né? Se você for fazer ele molhadinho, como eu falei, no leite, com especiarias, aí vale a pena cortar uma fatia mais grossa, com uns 2 centímetros mais ou menos. E aí, a gente tem aqui, gente, sensacional, mas eu vou mostrar depois.
A Santopane, se você que está aí assistindo esse programa em todas as plataformas digitais já ficou com água na boca, é só de ouvir falar essa conversa gostosa sobre pães, você precisa conhecer a Santopane. Lá, cada pão nasce com tempo, fermento natural e com aquele toque de amor que a Érica dá. Claro, né? Coloca em tudo, desde o fermento até a finalização. E o pão, de verdade, é aquele que alimenta o corpo e o coração. Então, se você quiser sentir esse sabor, segue lá o Santopane. E lá você descobre vários outros pães maravilhosos. É um pão que respira antes de chegar na sua mesa. Você criou o Santopane quase com um movimento, né? Pelo pão de verdade. Se você tivesse que explicar para a criançada o que é fermentação natural, como que você inicia esse processo? Primeiro eu ia dizer que é um pão vivo, né? Um pão natural, vivo, que lá dentro moram micro bichinhos do bem, né? Que estão lá trabalhando para deixar o pão leve, nutritivo, saboroso, né? E que eles precisam de tempo. A gente precisa aprender a respeitar o tempo para o pão crescer. E com isso ele vai ter um pão saboroso, né? Cheio de vitaminas. E a criançada vai comer e vai crescer também. Com porque certeza. é isso, né? Criança normalmente é chata para comer, né? Mas vai comer um pãozinho que vai fazer você crescer, ficar forte. Eu tenho muitos fãs mirins, desde lá da cidade onde a gente começou, a Iuruoca, né, em Minas. Como aqui, já tenho vários fãs mirins que adoram cinnamon roll. Então, toda semana eu tenho uma fã mirim que tem que ter o cinnamon roll dela. Antes da chamada, mas eu vou mostrar agora, gente. Esse pãozinho aqui, vou pegar esse aqui para mostrar. Olha isso aqui, que capricho. É cheiroso e, meu Deus do céu, eu não vou nem comer agora, eu vou deixar para comer depois. Eu vou assim, nossa, que sem educação. Não, gente, esse pãozinho aqui, como que chama? Cinnamon roll. São os rolinhos de canela. Maravilhoso, gente. E ele tem um negocinho assim, não sei se é porque na hora que ele assa, ele cria essa casquinha assim. Uhum. É que a gente ganha. Gente. O cinnamon, ele é uma massa enriquecida, também vai bastante ovos, leite, manteiga, bastante manteiga. E a gente tem que enrolar ele. Então, ele é recheado com açúcar e canela. Olha que lindo, que obra de arte. É uma obra de cada um de um jeito, isso me encanta. É a parte que eu mais gosto. Não, é assim, quando você abre é uma surpresa o pão, né? Eu fico fascinada. É lindo demais. E aí a gente recheia. O tradicional é recheado com canela e açúcar, mas você pode rechear com doce de leite, chocolate, enfim. Pode É muito bom. E aí a gente banha ele com uma misturinha de ovo com leite, porque ele é um pão fofo, macio, e quando você aquece ele fica muito fofo. E depois quando ele sai do forno, ele leva uma mistura de creme de leite com açúcar. Ele é banhado no creme de leite com açúcar. Esse aqui eu também posso congelar? Pode congelar. Até 90 dias, o cinnamon roll também. E tem a focaccia também, né? Tem, a focaccia é sensacional. Um pão muito especial, né? Muita gente não sabe se ele é pão ou se ele é pizza, porque dependendo de como você quer preparar, você pode encher ele de recheio e ele se transforma numa pizza alta, né? Vamos mostrar ele, porque essa curiosidade, porque esse é meu favorito. Ele é sensacional. Vai muito azeite na massa da focaccia e ela é assada na forma untada com muito azeite, para ela fritar e criar aquela crostinha aqui embaixo, em cima do azeite. Então, ele é extremamente saboroso. E depois tem o toque de sal grosso, né, que a gente tem que chegar para fazer vários recheios. Várias combinações de recheio. Tem a clássica, que é a alecrim com sal grosso. Essa é que eu adoro. Né? Ela é muito boa, é neutra, e você pode rechear também. Tem a com parmesão e depois tem vários, com tomatinho, gorgonzola, amêndoas, aí vai da criatividade, né? Mas ela é sensacional. É um pão achatadinho, você pode cortar e primeiro aquecer, né? Porque isso aqui vira uma perdição. Não, esse pão quente, meu Deus do céu. Ele é muito bom. E todos são maravilhosos, mas o meu... Olha, eu batendo no microfone aqui, produção, desculpa aí. O meu preferido é a focaccia. A focaccia. Olha o perfume, olha. Nossa, é sensacional. E a casquinha dela fica... Ela é muito airada, a casquinha é muito... Mamma mia! Ela tem uma casquinha muito fininha, então você pode fatiar fino, põe no forno, aqueceu, joga azeite, pronto, você já tem ali
um aperitivo para servir, de um né? aperitivo. Se quiser fazer uma refeição também dá. Vamos abrir ele dentro para o pessoal ver? Vamos. Deixa eu abrir aqui. Olha, olha. E cai ele que a gente tá na mão aqui, né? Olha isso, gente, que... Ela é muito alveolada. Deu para pegar aí, produção? Cheirosa, perfumada, né? Dá até fome só. Dá. Esse perfume do azeite com a combinação do alecrim. É verdade. O seu pão, ele é vivo, né, Érica? Tem Sim. bactérias do bem, ele respira. Então eu posso dizer que ele tem uma personalidade própria, certo? Com certeza. E o pão, ele tem a personalidade própria, não só porque o pão de fermentação natural, ele é influenciado pelo clima, né? A temperatura ambiente vai influenciar o crescimento do pão, o crescimento do fermento. O ambiente onde ele está sendo produzido, ele vai captar tudo que existe naquele ambiente, e mais do que isso, ele vai captar a microbiologia de quem produz o pão, né? E aí eu vou um pouquinho além na história do Masaru Emoto que eu falei, né? A energia de quem produz o pão interfere, né? Porque você está trabalhando com um organismo vivo, está cheio de bactérias e leveduras, né? Então, você tem que ter a consciência, você está trabalhando com um alimento vivo, então você tem que cuidar não só da sua higiene pessoal, a sua higiene mental e espiritual. Para mim, esse ponto é o divisor de águas na minha cozinha, sabe, na padaria. A parte espiritual é o que move, né? Esse é um ponto para mim. E qual que é o clima ideal para poder fazer o pão? Cada pãozinho ele vai ter um clima, um precisa mais frio, o outro mais quente? Não, a temperatura ideal para a massa crescer é entre 25 e 26 graus. Uma né? temperatura ambiente agradável. Sim. Não podemos deixar ultrapassar essa temperatura, porque aí a gente corre o risco de degradar o glúten, né? Abaixo disso é um crescimento muito lento. Em 20 graus, a gente está 20 graus, e abaixo de 20 graus, 10, 12, né? É um crescimento muito lento que vai acontecer com o pão e com o fermento. Então a temperatura ideal para o crescimento dele é em torno de 25 graus. Mas você mora numa região mais fria. Agora sim, Ribeirão Pires. Como que foi para você sair de Minas, que já é um lugar mais quente, para vir num lugar tão úmido e assim, oscila muito, né? A gente tá com 34 graus, daqui a pouco a gente tá com 14. Sim. Como que é para você? É um tremendo desafio. A minha primeira fornada aqui em Ribeirão, eu atrasei, acho que umas 18 horas, né? Tive que mandar mensagem para as pessoas pedindo desculpa, porque foi assim... Minas, temperatura alta, clima seco, né, na Mantiqueira, então, e é rapidinho. Aqui não, aqui foi um tremendo desafio. E eu passei, acho que uns 15 dias para conseguir adaptar a massa e entender o clima, a umidade, poder fazer um estudo prévio para conseguir que as fornadas saíssem certinho no tempo que a gente dá, né, previsto de retirada e de entrega. Aí agora você já acostumou. Graças a Deus. Já se adaptou, né? De vez em quando tem uns sustos ou outro, né? Porque sim. Ribeirão, tá aquele sol lindo, daqui a pouco baixa a neblina. Você viu hoje de manhã? À tarde já tá sol. Pois é. Muita gente ainda não entende, né? O porquê de um pão de fermentação natural ele faz tão bem para a saúde. O que acontece nesse processo que transforma o pão em um alimento tão especial? O pão de fermentação natural, o nome já diz, né? Ele é todo natural. Não tem aditivo químico nesse pão, não tem conservante, não tem aromatizante artificial. Infelizmente, hoje em dia, se perdeu a cultura de comer pão de verdade, né? A indústria vem querendo prolongar a vida útil dos pães e acaba colocando muita coisa ali que não é natural. Muitos aditivos e conservantes que vão inflamar o corpo, que vão dar azia, inchaço, queimação. Aí as pessoas acham que porque o pão, estão comendo pão e ela está doente por causa do pão. Não é o pão, é o que estão colocando no pão, né? Esse monte de tranqueira que não é alimento, né?
e o de fermentação natural. Eu prezo e respeito o processo 100% natural. Não coloco pitadinha de fermento biológico no pão para ele crescer. Não tem isso dentro da Santo Pane, né? Ele é um pão que precisa de tempo, de respeito, de cuidado. E aí sim, esse pão ele vai te trazer saciedade, como eu já comentei, porque ele é um alimento de verdade que conforme ele vai maturando, ele vai trazendo nutrientes, o pão vai ficando leve, né? Ele vai te trazer essa saciedade. É um pão que os médicos indicam para as pessoas com problema de diabetes, porque ele tem um índice glicêmico baixo. Ô, Érica, você falou, né, dessa questão da glicemia, de outras questões, porque hoje a gente vive num mundo de pressa. Todo Sim. mundo tem pressa, todo mundo vive correndo, você que está assistindo vive correndo, mas os seus pães, eles são feitos com tempo. O que você diria para quem acha que paciência não cabe na cozinha? Eu acho que vale a pena repensar essa história do tempo, porque vale muito a pena, né? A pressa na cozinha pode até matar a fome, mas a gente quer um alimento que cuide da nossa alma, né? Que traga conforto, né? Que você vai sentar na mesa e não é só comer para matar a fome, né? É comer, sentir... Pra se sentir bem. Porque às vezes a gente tá com pressa, a gente come qualquer coisa e a gente vai lá, tá estufado, aí vai falar com aquele mal-estar, né? Fica ali lembrando da comida, e quando você come, né, com paciência, com calma, que é só um momento que é seu, e seu é você cuidando de você, né? É igual o banho, né? O banho e a comida é você e você mesmo. É, você a presença, né? A presença. Muda tudo, né? A gente nessa vida corrida, a gente acaba fazendo as coisas no automático e deixa de ter presença, né? Nos hábitos, principalmente corriqueiros, sentar e alimentar, né? Então, essa questão do inchaço, azia, queimação, estufamento, sim, vem por você comer rápido, né? Mas também pela questão do tanto de aditivos químicos e conservantes que a gente tem nos alimentos hoje em dia, principalmente ultraprocessados, e o pão especificamente, ele está nessa lista, né? De muitos ingredientes que não fazem bem para a saúde, para prolongar a vida útil dele, e aí acaba interferindo na saúde, né? E as pessoas vão adoecendo e acham que é o pão, mas na realidade não é o pão, e sim essa quantidade enorme de aditivos, conservantes, aromatizantes, tudo artificial, sintético, que está ali para prolongar a vida do pão. É verdade, não só do pão, né? Que a gente tem essas maravilhas, mas o que acompanha o pão, né? A manteiga, o azeite. Então, com certeza. Esse cuidado, esse carinho que você tem, assim, é muito gostoso. Então, você que não comprou ainda, não conhece, acessa lá o Instagram da Santo Pane, o site da Santo Pane, faça as suas encomendas, venha retirar no Cine Bistrô, porque tem todos os pãezinhos aqui. Que eu ia falar. Então, você faz a chamada aí isso que eu ia falar. Pode entrar no site para conhecer o nosso cardápio, que é bem amplo, mas a gente está com a parceria aqui com o Cine Bistrô, então todos os nossos pães tem aqui, né? Fica fácil para passar e pegar na hora que quiser, tem o pão disponível e é só levar para casa, aquecer um pouquinho no forno, você já faz uma refeição maravilhosa. E sem contar que você tem a opção de congelar esses pães por até 90 dias e é um coringa no freezer. Chegou uma visita inesperada ou bateu aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, você tem ali, né? Exatamente. Só tirei uma dúvida nessa questão de congelar. Eu congelo o pão inteiro ou eu fatio ele primeiro, embalo individualmente e congelo? O que é melhor? Você pode fazer das duas formas, congelar ele inteiro ou fatiado. Nosso pão já vem num saco plástico adequado para o congelamento, então você não precisa trocar, né? Não precisa reembalar o pão para você congelar ele. Se você quiser congelar inteiro, coloque inteiro e aí vai fazer um café, quer utilizar aquele pão, com 3 horas em temperatura ambiente, ele já está pronto para ir no forno. Ou você tirou ele do freezer, não tem tempo, passa rapidamente embaixo da torneira com água corrente e põe no forno já pré-aquecido. Ou você pode guardá-lo já fatiado, né? Você congela, você embala a fatia no plástico filme individual e congela. Isso também traz praticidade, as pessoas que moram sozinhas, exatamente, né? E vai tirando as fatias e já pode pôr na air fryer, ou no forno elétrico, na frigideira, na lancheira. É o que a gente falou, só não no micro-ondas. O micro-ondas
vai destruir A o pão. fatia também precisa passar pela água ou não? Não, a fatia não tem Só pôr necessidade, direto. só pôr direto. O cinnamon roll, sim, eu aconselho passar embaixo da água, porque ele é um pão mais fofo, né? Então, você passou rapidinho embaixo da água e colocou no forno, pronto. Pronto. Tá fofinho. A gente passou tão rápido por essa conversa que dá vontade de ficar aqui, mas a gente vai acabar por aqui, essa conversa deliciosa, com esse cheirinho de pão. Eu já comi algumas coisas, mas eu vou comer mais, porque eu mereço. Queria te agradecer de Eu que coração, agradeço. Érica, todo esse carinho, todas essas informações, e te desejo muito, muito sucesso. Eu agradeço de coração a oportunidade, a parceria que você e o Emerson estão dando para Santo Pane. Estou muito feliz. E quero convidar todo mundo a vir aqui no Cine Bistrô, conhecer os nossos pães e comprar aqui, que aqui tem o pão disponível para vocês a qualquer momento. É isso aí. Você aí que está em casa, não esquece. O sabor de um bom papo e de um bom pão é melhor quando a gente compartilha. Então, curte, comente, compartilha, envia para aquele amigo que ama um pão de verdade e segue a gente nas redes sociais. Let's Talk Show _oficial. Eu sou Letícia Ribeiro e esse foi mais um Let's Talk Show. Até o próximo.